A partir de agora, no Revista Justiça, Finanças. Quadro Finanças de hoje, vamos falar sobre poupança. Tá difícil guardar dinheiro? A culpa pode estar na forma como te ensinaram a lidar com ele. Vamos conversar sobre isso, na verdade, com a graduada em Administração de Empresas e especialista em Finanças, Veridiana Nazar. Veridiana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite. Veridiana, por que é tão difícil guardar dinheiro, hein? Mesmo sabendo que é tão importante, por que isso acontece? Eita, Sérgio, isso aí é um grande problema da maioria dos brasileiros. Todo mundo sabe o que precisa fazer, tem a receitinha do bolo, né, que fala, ó, vamos guardar, mas na prática isso não é muito simples. O que acontece, Sérgio? O nosso cérebro, ele quer resolver agora. Então, isso aí acontece em todas as áreas da vida. É como se a gente, no dinheiro não é diferente. Então, por exemplo, é uma coisa que é muito comum. Você vê um bolo na geladeira, você fala, eu vou comer agora, mesmo sabendo que você está de dieta, que você precisa de manter para ter um retorno depois. Então, com dinheiro é igual. A gente sabe, a gente tem a consciência que guardar é certo, mas quando a gente pensa, vê alguma coisa que a gente gosta e a gente fala, não, é muito melhor eu gastar esse dinheiro com essa coisa agora, porque me dá uma sensação de prazer. Agora, poupar não dá uma sensação de prazer. E isso, ele tem um nome. Na economia é chamado de desconto hiperbólico ou até viés do presente. Então, é quando a gente fala, não, eu prefiro ganhar 100 hoje do que esperar 150 daqui a um mês. Então, mesmo que isso seja melhor. Então, por que é difícil? Porque, na prática, é ensinado para nós as finanças tradicionais, então, que você tem que guardar, porque se você não guardar, é porque você não quer. E não é simples assim. A gente precisa começar a entender como o nosso cérebro funciona para começar a usar ferramentas para mudar essa questão que já é mesmo da questão da nossa mente. Então, a gente tem que começar a aprender o que acontece para a gente aprender a driblar essa situação. E como fazer isso, então? O que a forma como nós fomos criados tem a ver com essas nossas decisões financeiras hoje, Veridiana? Tem tudo a ver. Muitas pessoas falam, não, mas o que eu vivi, né, o passado é passado, tem que focar no presente, no futuro. Tá certo? Só que a gente tem que considerar o que a gente viveu no passado. Então, muitas vezes, desde que a gente estava lá na barriga da nossa mãe, a gente começou a ouvir coisas. E essas coisas que a gente vinha ouvindo, que a gente nasceu, foi ficando criança e tudo mais, isso interfere na forma como a gente pensa hoje e vê o dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas ouvem frases, dinheiro é difícil de ganhar, quem tem dinheiro é aquela pessoa que é metida, que não dá bola para o outro, que despreza o outro, não, vou gastar, é melhor gastar antes que esse dinheiro acabe, né? Estou dando alguns exemplos. Mas essas coisas que a gente ouve ao longo da nossa vida, elas viram regras, que são chamadas de crenças hoje. O pessoal fala muito de crença limitante, crença, né, que limita a pessoa. Mas são regras. Então, como o nosso cérebro ele quer economizar energia, ele não quer gastar, ele não quer ficar pensando, gente, será que eu troco meu celular hoje ou será que eu guardo esse dinheiro para amanhã? Ele não quer, ele quer sentir o prazer agora. Então, ele anda e ele não quer gastar energia, então ele está no modo automático. Então, essas frases que foram faladas ficam lá nas nossas gavetinhas inconscientes e quando chega uma decisão, uma situação de escolha, o que ele faz? Eu vou escolher o que gasta menos energia. O que é que gasta menos energia? As regras invisíveis que estão na nossa mente. Por isso, a importância de parar e começar a treinar a mente para pensar. Porque como a gente está na correria do dia a dia, tudo a gente põe culpa na correria. Mas é corrido, mas é difícil. Tá, mas você tem duas opções. Ou você continua nessa vida média, né? A grande maioria das pessoas naquela vida que não vai para frente, e continuando a correria, ou você para e começa a saber das causas. Porque enquanto a gente não saber a raiz do que está trazendo o nosso comportamento financeiro hoje, a gente não vai conseguir ter uma permanência, uma constância numa vida financeira saudável. Mas, Veridiana, por que mesmo com mais acesso à informação, as pessoas elas continuam desorganizadas financeiramente? Porque saber não é a mesma coisa que fazer. Quantas coisas que a gente sabe em várias áreas da nossa vida
e que a gente sabe a teoria, a gente ouve as coisas, ouve palestras, busca conhecimento, mas na prática, a hora que você vai fazer, você fala, nossa, não é tão fácil quanto me foi falado. Porque é o seguinte, a nossa mente, ela está acostumada com o que é mais fácil. Então, para a gente mudar um hábito, que no caso, poupar dinheiro é um hábito, na base da questão, ele é um hábito. Então, eu nunca poupei, nunca consegui. Agora eu quero poupar. Primeira coisa, eu preciso implantar o hábito. E quando a gente fala de implantação de hábito, o que manda? Sempre a emoção, quando a gente fala de implantação de hábito, de decisão, de escolhas, a emoção, ela vence a razão. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele tem a área emocional e a racional. A nossa parte emocional ela é muito mais velha, muito mais antiga do que a parte racional. Então, vamos supor, quando a gente está nessa decisão aí, acho que eu vou começar a guardar R$ 100 por mês, tá? Aí você vai separar esse dinheiro. Aí, de repente, você abre lá o Instagram e você já vê um anúncio, porque o algoritmo sabe, se a gente pensou numa coisa, ele já sabe o que a gente quer. Aí você vê lá uma coisa que você gosta, é R$ 100 também. O que na hora a gente faz? A emoção faz, não, deixa eu gastar eu comprar isso agora, mês que vem eu guardo 100. Então, para a gente aprender a lidar com a emoção, a gente precisa começar a treinar esse lado racional, para que dê tempo dele pensar e a gente conseguir pensar com mais facilidade. Porque no começo é mais difícil, mas depois a gente vai treinando e as coisas vão ficando mais fluidas. E como o ambiente ele influencia no jeito que as pessoas, né, até nós estamos lidando com o dinheiro, hein, Veridiana? Nossa, ele influencia de uma forma que a gente mal pode imaginar. Sempre, quando a gente fala de dinheiro, a gente vai ter 3 tipos de obstáculos que impede a gente de conseguir algo. Seja poupar, seja gerar mais dinheiro, seja investir de forma diferente, seja parar de gastar por impulso, com coisa que não tem nada a ver. Então, é capacidade. O que é isso? Eu sou capaz, eu sei a técnica, eu sei que eu preciso, eu sei a técnica no caso de guardar dinheiro, eu sei analisar o investimento e tudo mais, eu sei ou não. Se eu não souber, é um obstáculo de capacidade. A gente tem um obstáculo de motivação, que é o quanto a gente está engajado, de fato, a fazer aquilo, o que nos motiva a fazer aquilo. E a gente tem o obstáculo chamado de oportunidade. O que é oportunidade? Um exemplo de oportunidade é o ambiente que a gente vive. Se a gente está num ambiente de pessoas que não pensam no futuro, de pessoas que só querem viver o hoje, que só querem gastar, seja em casa, seja no trabalho, seja, enfim, no nosso círculo social, isso vai dificultar com que a gente crie o hábito de poupar dinheiro. Por exemplo, se eu estou no meu celular, tem toda hora a Shopee fica gritando lá, Shopee, eu me chamando a atenção. Vai ser muito mais difícil eu pegar o meu R$ 100 e guardar do que eu pegar ele e gastar na Shopee, né? Dei um exemplo que é bem comum. Então, o ambiente, ele manda recado para o cérebro o tempo todo. Então, como que a gente tem que usar a nossa inteligência financeira a nosso favor? A gente tem que começar a observar o nosso ambiente e ver o que é possível mudar. Às vezes, não vai ter como a gente parar de conversar com uma pessoa que é sempre pessimista em relação ao dinheiro e gastadeira, porque ela está no meu trabalho, mas eu posso começar a refinar o que eu falo com ela e também criar bolhas de relacionamento, de ambiente. Então, às vezes a pessoa, ela está num ambiente difícil, mas ela começa a fazer um curso, ela começa a ler um livro, ela começa a ouvir um podcast sobre aquilo. Então, ela vai começando a refinar o cérebro dela para que o cérebro entenda, existem outros ambientes que vão te favorecer e não existe só aquele ambiente que você vive. Então, isso vai nos ajudando a ir quebrando esses obstáculos para que a gente consiga poupar dinheiro e construir os nossos sonhos. Veridiana, o assunto é longo, né? Ficamos aqui pensando e ficamos ali naquela situação, vamos para a planilha ou não? A planilha, você acredita então que é um modo eficiente para fazermos essa modificação ou não? A planilha, todo mundo fala muito de planilha, a gente vê muito isso na internet, baixe sua planilha financeira aqui, a planilha vai mudar sua vida financeira, blá, 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 blá. Eu sou contra a planilha no sentido de achar que ela vai resolver a sua vida 100%, inclusive na questão de poupar dinheiro. O que a gente precisa entender? A pessoa ela precisa começar a decodificar, entender para onde o dinheiro dela está indo
e ver a possibilidade do quanto que ela pode guardar por mês. A planilha ela é uma ferramenta, ela pode ajudar essa pessoa, mas essa pessoa também pode anotar no caderno, pode anotar num planner, ela pode criar um mecanismo que funciona para ela. Então, a palavra-chave é o que é funcional para você. Ah, para mim, eu sou boa no Excel, eu faço uma planilha, eu gosto, eu estou sempre ali com o computador na mão, então é fácil, ótimo. Ah, não, eu não sou. Pega seu caderninho e começa a anotar. E quando a gente fala de poupar dinheiro, não fique esperando sobrar para poupar. Isso não vai acontecer. O seu cérebro, ele não vai, ele vai com tantas coisas que a gente tem no dia a dia, tantos estímulos, é um anúncio, é uma pessoa falando, é produto na promoção, é conta para pagar, a gente não vai fazer isso. Então, a orientação maior é: recebeu, pega o dinheiro, o primeiro dinheiro que você tira é o da poupança. Então, assim, tire um valor que é real. Ah, hoje eu posso R$ 100? Ótimo. 100 euros, né? Não vai dar problema para mim? Não. Então, 100. Ah, não, eu posso 20, eu posso 10. Porque lembra que eu falei do hábito? A gente tem que implantar o hábito primeiro. E implantar o hábito é fazer, repetir, fazer, repetir, fazer, repetir. Então, esse é a chave, né? Vamos falar assim, é o pulo do gato para a pessoa que quer guardar dinheiro. E eu vou dar aqui a cereja do bolo também para facilitar. O nosso cérebro lembra que ele não quer gastar energia, ele tem preguiça. Ele não quer ficar fazendo uma coisa 1000 vezes. Então, a pessoa ela vai poupar dinheiro, define. Ah, vou poupar R$ 50 por mês. O que ela faz? Ela pega, já agenda os PIX, vamos supor, se ela for depositar em outra conta, guardar em outra conta, que é o que eu sugiro, deixar numa conta separada, faço lá 12 PIX de R$ 50 todo dia 10, que é o dia que dá certo. Esse PIX já vai automaticamente ou para uma poupança ou para uma outra conta, enfim, fica separado. Então, ela vai ter o esforço de uma vez fazer isso, mas ela vai ter o hábito já feito para 12 meses. E ela criou aquele boleto dela mesma para os sonhos dela. Isso funciona muito bem. É aplicar e as coisas começam a dar você começa a construir o resultado. Muito bem, falamos hoje aqui sobre poupança. A gente sempre fala, né? Tá difícil guardar o dinheiro. E hoje conversamos com a Veridiana Nazar, ela que é graduada em administração de empresas e especialista em finanças, falando sobre a culpa, né? Que ela pode estar na forma como nos ensinaram a lidar com ele. Veridiana, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça mais uma vez. Eu que agradeço, Sérgio. E um recado aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. Se você quer cuidar do seu dinheiro com leveza, com propósito, sem culpa, me chama lá no Instagram, @ventoempoupa, que eu vou entender o seu caso e te indicar a melhor direção. Boa semana a todos, muito obrigada.